Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, são caderno azul, né? E agora a gente vai para a questão 21. Bom, galerinha, a gente tem playlists aí das outras questões também, viu? A gente espera estar ajudando vocês, tá bom? Tem redação, então tem várias coisas aí bastante legais que a gente espera estar ajudando vocês também, tá bom? Bons estudos para vocês. Então tá, gente, vamos para a questão 21. A questão 21, ela descreve o seguinte, olha só. Ó Pátria Amada é um trecho, né, do hino nacional brasileiro, né? Olha só. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelados. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte e terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada Brasil. Beleza. A questão, ela descreve o seguinte. O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar de quê, né, gente? Olha só. A. Reverência de um povo a seu país. B. Gênero solene de característica protocolar. C. Canção concebida sem interferência da oralidade. D. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa ou é artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Pausa o vídeo aí, tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar também, belezinha? B, vocês acertaram, viu? Vai se tratar aí de gênero solene de característica protocolar. O que significa isso? Caso gênero solene de característica. Gente, desculpa, houve um probleminha aqui. Desculpa aí as falhas aí os erros de gravação. Aqui no caso, gênero solene de característica protocolar. Por quê, gente? Olha só. Olha a pergunta da questão, né? O uso da norma padrão na letra do hino nacional. A pergunta da questão é o uso da norma padrão, ou seja, né? Se a gente for analisar aqui o hino nacional, ele está aqui na norma padrão, né? Na questão de gramática, olha só. Ó pátria madre idolatrada, a maneira como é descrito o hino nacional aqui, né? Ele está na linguagem, né? A questão se trata aí de linguagem, está na norma padrão, tá certo? Olha só, as palavras, né? Entre outras mil, né? Aqui no caso, verás que um filho teu. Então, a maneira, o lábaro que ostenta os estrelados, a maneira que a questão, né? Ela tá descrita, né? O hino nacional que está descrito, né? Ele está na norma culta padrão. Ou seja, né? Por aí a gente já vê a maneira gramatical que está aqui no caso destacado. O que acontece? Olha só, por que não são as outras, né? Olha só, o uso da norma padrão. Então, qual que é o diferencial aqui? A pergunta da questão, ela já destaca que ela está no uso da norma padrão, né? E ela quer saber aqui pra gente, olha só, é justificada por se tratar do quê, né? Se a gente for analisar. Olha só, reverência de um povo a seu país. Gente, aqui no caso não é questão de reverência de um povo ao seu país. Poderia ser qualquer tipo de reverência, né? Se não fosse a questão da norma padrão, né? Da norma que culta padrão, né? Aqui no caso, né? Poderia se reverenciar ao povo, a um país, não estando na norma padrão, né? A questão de reverência não vem aqui a se referir, né? Aqui no caso, o povo ao seu país, não vem ao caso. A questão ela quer saber na questão de gramática, questão gramatical, né? O uso da norma. Por que a norma padrão é empregada aqui, né? Especificamente, para ficar mais claro para vocês. Por que está aqui, né? Destacado, descrito aqui no hino nacional, né? A questão da linguagem, por que ela está colocada na norma padrão? É isso que a questão quer saber, tá bom? Então, não é só a questão de reverência de um povo ao seu país. Isso daqui não vai definir pra gente, definir, né? Fica mais fácil para vocês. Não vai definir pra gente o fato de estar na norma padrão. Então, por isso que não é a letra A. Olha só, por que não são as outras? Canção concebida sem interferência da oralidade, gente, também não faz sentido, né? Essa alternativa.
sem interferência da oralidade, isso não justifica o uso da norma padrão aqui nesse contexto. Escrita de uma fase mais antiga, não, né, gente? Isso também não justifica, né? Ela estando escrita ou não em uma fase mais antiga, né? Aqui no caso é algo solene, né? Que se emprega, né? Um gênero solene de característica protocolar. O que seria algo solene? Depois eu vou explicar para vocês. Então, não é essa questão também, não, da escrita na fase mais antiga. Isso não vai ser justificativa para ela estar na norma padrão. Deixa eu ver aqui, gente. Escrita mais antiga. Aqui no caso, artefato cultural respeitado por um povo brasileiro também não justifica, né? O caso aqui de ser um artefato cultural, né? Aqui no caso, respeitado pelo povo brasileiro, não justifica o emprego aqui da norma padrão. A questão ela quer saber, né? Ela quer trazer para a gente. A pergunta é por quê? Por qual motivo o hino nacional, que no caso está escrito, né? Descrito aqui na norma padrão. Tá certo? Então, não é só pelo fato de um artefato cultural, tá certo? Isso também não vai justificar aí esse uso dessa norma padrão, belezinha? Porque, gente, vai se tratar aí de um gênero, ou seja, é um hino nacional, né? Então, por que tá descrito na norma padrão? Tá, gente, faz referência ao povo brasileiro? Sim, né? As outras alternativas, algumas, né, que no caso fazem sentido, sim. Porém, entretanto, contudo, todavia, aqui quer saber a questão de gramática. Por quê? Por qual motivo, né, está colocado a norma padrão, tá certo? Então, se fosse, por causa, aqui no caso, né, qual referência? Não, aqui no caso quer saber a norma padrão, tá certo? Por isso que vai ser letra B, olha só. Gênero solene de característica protocolar, tá certo? Por isso que vai ser aqui a norma padrão. Por isso que ele tá destacado aqui na norma padrão, tá certo? O que seria isso, gente? Tá no gênero solene de característica protocolar, né? Essa norma padrão aqui está nesse gênero solene. O que seria um gênero solene? Então, gente, aqui especificamente, né, algo solene, algo que é celebrado aí de maneira pomposa, majestosa, né? Ou seja, sim, que tem regras estritas, né, que protocolar, vista solene e visita solene. Então, gente, enfim, né, voltando à questão. Por que seria isso, né? A questão. Por isso aqui, tá, gente? No caso aí, vai se tratar de gênero solene de característica protocolar, tá bom, gente? É pela maneira como está sendo utilizada aqui, né, a gramática, o texto descrito, tá bom? Por isso que vai ser aí gênero solene de característica protocolar, né? Olha a maneira como está descrita, né, essa norma padrão, né? Ó pátria madre, idolatrada, a maneira como é descrito o hino nacional, tá bom? Então, aqui no caso, é muito mais uma questão de gramática, olha só, o uso da norma padrão na letra do hino nacional, é muito mais uma questão de gramática, né, a maneira como é escrita, né, do que as outras questões. Por isso que não é referência de um povo ao seu país, né, canção concebida, escrita em uma fase antiga, artefato cultural. Aqui no caso não é a reverência aqui no caso específica, né, de cultura de um povo, mas sim a questão ela quer descrever para a gente a maneira por qual motivo foi empregado aí a norma padrão, tá certo? Por isso que vai ser letra B, vai se tratar de um gênero solene, né? Por que está sendo empregada essa norma padrão? Então, basicamente seria isso. Por isso que no caso vai ser a letra B, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens e bons estudos para vocês.